Bom dia, meus amigos, meus irmãos, na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero meditar com vocês em alguns versículos da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 13, versículo 22 em diante, que diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Meus amados, eu quero aqui destacar a pergunta dessa pessoa no começo do versículo que eu li, que normalmente Jesus, ele pregava, onde ele passava tinha uma multidão que o seguia porque ele operava milagres, ele estava sempre curando, expulsando demônios, fazendo coisas favoráveis ao povo. Quando o povo estava com fome, por várias vezes ele multiplicou alimentos para poder saciar a fome do povo naquele momento. Então a palavra de Deus diz que Jesus estava ensinando, caminhando e ensinando nas aldeias. A palavra fala que ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, enquanto ele estava indo para Jerusalém, ele passava nas cidades, nas aldeias, e ia ensinando a palavra acerca do reino. E aí uma pessoa se destacou no meio daquelas demais que ele estava, com uma simples pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Senhor, a quantidade de pessoas que vão ser salvas são muitas ou são poucas, em outras palavras? E essa pergunta, no meio daquelas pessoas todas, essa pergunta se destacou, chamou a atenção de Jesus. Porque esse homem, ele não estava pedindo que Cristo expulsasse o demônio de algum ente querido dele. Ele não estava pedindo que Jesus curasse algum enfermo de sua família ou ressuscitasse alguém que havia morrido por aqueles dias. Ele simplesmente fez uma pergunta concernente a algo eterno, que é a vida eterna. Então ele falou: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus disse para ele: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, Jesus, respondendo à palavra dele, Jesus não disse se são poucos ou se são muitos. Ele simplesmente disse para ele: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Em outras palavras, Jesus disse assim: lutai, batalhai, esforçai por entrar pela porta apertada, pela porta estreita, porque muitos vão tentar entrar e não vão conseguir. O caminho do céu, ele é estreito, ele é apertado, é um caminho de renúncia, é um caminho que a gente vai ter que abrir mão da bagagem que o mundo quer pôr sobre nós. Não tem como a gente chegar diante de Deus com as nossas falhas, com os nossos pecados, carregando o fardo de erro em nossas costas. Para nós conseguir melhorar na nossa caminhada, para nós conseguirmos ter uma vida melhor, uma vida agradável e ter uma vida firme com Deus, a gente precisa olhar para Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. A palavra de Deus diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós focamos os nossos olhos em Cristo, nós não vamos ver imperfeição, nós não vamos ver falha, e com isso nós tendemos a melhorar, a avançar a cada dia mais, até alcançarmos a estatura de varão e de varoa perfeita diante de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que possamos
porfiar a cada dia por entrar pela porta estreita, que possamos lutar, batalhar, renunciar tudo aquilo que nos põe diante de Deus, tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, que nós possamos abrir mão para poder abraçar o reino de Deus. Que Deus os abençoe, tenham todos uma ótima semana debaixo da presença de Deus.